O Brasil foi eliminado para a Croácia na Copa do Mundo depois de sair na frente com um gol na prorrogação, mas sofreu um gol de contra-ataque no último minuto da prorrogação e acabou sendo eliminada nos pênaltis para a Croácia. No vídeo de hoje a gente vai explicar tudo, detalhe por detalhe, taticamente, como é que foi essa partida e quais foram os principais motivos da seleção brasileira ter sido eliminada nesse jogo. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje para falar sobre essa eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo, mais uma eliminação nas quartas de final da Copa, mais uma eliminação para um time europeu. O Brasil não vence um time europeu na fase de mata-mata da Copa do Mundo desde que foi campeão em 2002. De lá para cá é eliminação atrás de eliminação para Bélgica, França, Holanda e agora também a seleção da Croácia. Bom, começando aqui o jogo desde o início, começando pelas escalações. Porque o Brasil veio com o mesmo time que tinha jogado contra a Coreia do Sul, o Alexandre não se recuperou de contusão, então o Militão jogou como titular na lateral direita e o Danilo permaneceu invertido do lado esquerdo, jogando como lateral esquerdo. Do lado da Croácia, o Zlatko Dalic, o técnico croata, ele decidiu povoar um pouco mais o meio-campo. Então ele tira o cara que estava ali na referência, o centroavante, que ora foi o Livaja, ora foi o Bruno Petkovic. Ele tira esse cara e coloca mais um meio-campista, coloca o Pasalic para fechar ali o meio, principalmente pelo lado direito. Com isso, o Kramaric, que estava jogando um pouquinho mais aberto pela direita, volta a jogar na referência, uma formação que ele já tinha utilizado outras vezes ao longo do ciclo, e ele retorna para utilizar contra a seleção brasileira justamente para tentar ter uma pegada um pouco mais forte no meio-campo. Mas diferente do que normalmente a Croácia joga, que é num 4-3-3, num tripé de meio campo com o Brozovic um pouco mais atrás e o Modric e o Kovacic um pouco mais à frente. Nesse jogo, o Kovacic ficou um pouco mais na altura recuada do Brozovic do que na altura mais avançada do Modric. E aí a gente tem alguns motivos para explicar isso. Por quê? Porque quando a Croácia joga no 4-3-3 e marca num 4-1-4-1, com os dois pontas voltando ali na altura do Modric e do Brozovic, o Brozovic fica muito... fica sozinho ali fazendo aquela marcação entre linhas. Inclusive no jogo contra o Japão, nas oitavas de final, a Croácia tomou algumas bolas ali nas costas dos volantes, porque o Brozovic não estava conseguindo fazer essa proteção entre linhas. E a seleção brasileira é uma seleção que coloca dois caras entre linhas, tanto Neymar de um lado, quanto o Paquetá do outro. Então, acho que o Zlatko Dalic, o técnico da Croácia, preferiu ter um cara um pouco mais recuado, junto do Brozovic, para dar essa proteção maior para esse espaço entre linhas. E quem fez isso foi o Kovacic. Então, que a gente, ao invés do Brozovic ficar ali em inferioridade nessa região entre linhas, de 2 contra 1, teve ali um 2 contra 2, porque o Kovacic ele voltava muito para ficar principalmente em cima do Paquetá. O Paquetá não fez um grande jogo e isso passa muito pelo excelente jogo que fez o Kovacic, principalmente sem bola. O Kovacic estava o tempo inteiro colado no Paquetá. A marcação quase que individual, não deixava o Paquetá respirar. Em vários momentos, o Kovacic ficava ali bem coladinho, bem individualizado no Paquetá. Então, nesse 4-2-3-1, que a Croácia passou a se defender, o Kovacic era esse cara que ficava responsável ali nessa ajuda da proteção da entrelinhas, junto do Brozovic. Então, o Kovacic ficava em cima do Paquetá e o Brozovic ficava mais em cima do Neymar nesse espaço entre linhas. E além disso, o Modric ficava um pouquinho mais próximo ali do Casemiro. Então, esse tripé de meio campo da Croácia marcava quase que individualmente, não era totalmente individual, mas marcava quase que individualmente esse meio campo também da seleção brasileira. Então eles tentavam ali igualar e eles foram muito intensos nessa marcação, né? Fizeram uma marcação muito forte, muito pegada. E a verdade é que a bola entrou pouco no entre linhas. A seleção brasileira já tinha tido dificuldade de colocar essa bola entre linhas nos outros jogos que tinha feito ao longo dessa Copa do Mundo, e nesse jogo especificamente também encontrou muita dificuldade. Tanto que as poucas chances que o Brasil tinha conseguido criar, principalmente no primeiro tempo, foram com o Neymar baixando praticamente, buscar a bola no pé do zagueiro, sair do bloco de marcação, e aí ora o Brozovic não acompanhava ele, ora acompanhava, mas não com tanta proximidade, então o Neymar conseguia receber com um pouquinho mais de tempo para pensar, olhar o jogo, ver o que ia fazer. Numa dessas jogadas que o Neymar recebe atrás, por exemplo, foram duas bolas que ele recebeu e buscar atrás e que funcionou. Uma, ele consegue criar uma jogada e é o lance em que o Vinícius Júnior consegue tabelar com o Richarlison e consegue finalizar numa jogada bem perigosa, e a outra ele recebe, o Brozovic vem saltar na pressão em cima dele, ele faz o giro em cima do Brozovic, o Brozovic faz a falta e acaba tomando o cartão amarelo.
Então, em regiões mais avançadas, nem Paquetá nem Neymar conseguiram receber com tanta liberdade. Então, as poucas jogadas que foram criadas foram nesses momentos em que o Neymar vinha baixando para poder buscar jogo. Inclusive, guarda essa informação que isso vai ser importante lá na frente. Além da seleção brasileira não estar conseguindo encontrar esse jogo entre linhas, o Brasil também teve muita dificuldade em subir a marcação na Croácia. A Croácia é um time que tem jogadores, principalmente ali no meio campo, que baixam para ajudar na construção, que têm muita capacidade. São jogadores de nível muito alto. E a seleção brasileira não conseguiu encontrar em nenhum momento do jogo como subir a marcação em cima da Croácia. Todas as vezes, ou quase todas as vezes, que o Brasil subia para marcar alto, subia de forma desordenada e a Croácia conseguia bater essa marcação. Vamos dar aqui exemplo em alguns lances em que isso ficou bem evidente. Repara aqui, esse é um lance com 11 minutos de jogo, em que a bola está no pé do Gvardiol, o Richarlison está ali próximo dele, e o Gvardiol vai dar a bola no Lovren. E olha a distância que o Neymar está do Lovren para poder fazer esse salto de pressão. É claro que o Lovren consegue dominar, calmar a bola e volta a bola no Livakovic. Ele nem tenta sair para frente, ele volta a bola no goleiro. E o Neymar vai continuar dando essa pressão. Só que o Lovren dá a bola no goleiro e volta para aparecer para gerar essa linha de passe. Então, o Neymar sobe para marcar o goleiro, faz esse salto de pressão, aumenta essa velocidade para marcar alto, sendo que o time não acompanhou ele. Então o Lovren consegue receber essa bola e olha a distância que está o Vinícius Júnior para fazer essa marcação no Lovren. Então não foi uma subida de pressão coordenada. E nesse momento em que o Vinícius Júnior sobe para marcar o Lovren, que tem tempo para dominar, girar, ele deixa o Juranovic nas costas, ou seja, o Neymar saltou fazendo uma longa distância e ninguém acompanhou. Quando a bola entrou no Lovren, o Vinícius Júnior saiu para fazer essa pressão, cobrindo uma longa distância e ninguém acompanhou. Até o momento em que a bola entra no Juranovic, e o Juranovic está com totalmente liberdade para conseguir conduzir o time para o ataque. Então, tanto o Neymar quanto o Vinícius Júnior, nessa jogada, por exemplo, gastaram fôlego ali à toa. Agora, olha essa outra jogada aqui, aos 37 também no primeiro tempo. A bola está no pé do Lovren e o Vinícius Júnior vai subir essa marcação já apontando que o Modric está sozinho no meio campo. Então, o Vinícius Júnior sobe para fazer essa marcação sozinho, e ninguém acompanha, ou seja, o Modric, ele avisa que o Modric estava sozinho, ninguém marca, o Modric recebe a bola, gira e tem totalmente liberdade. Nesse momento, 3 jogadores da seleção brasileira foram batidos, Vinícius Júnior, Richarlison e Neymar. Não à toa o Modric consegue receber, girar com toda a liberdade e aciona de novo o Juranovic do lado direito, que aí vai fazer de novo esse 2 contra 1 em cima do Danilo. Aliás, esse foi um tipo de jogada que ficou muito evidente na partida, essas subidas do Juranovic pelo lado direito de ataque da Croácia, deixando ali o Danilo sempre em situação de inferioridade. Ele mais o Pasalic sempre dificultando muito o jogo ali pro Danilo. Então foi nessa jogada, teve uma outra jogada também um pouco antes, aos 18 minutos do primeiro tempo, do Juranovic também, junto com o Pasalic fazendo essa ultrapassagem. No segundo tempo isso também continua, ali aos 57, o Pasalic e o Juranovic, os dois fazendo um 2 contra 1 em cima do Danilo. Então por ali foi uma excelente válvula de escape da seleção da Croácia para conseguir atacar a seleção brasileira. E já que nos lances anteriores eu acabei citando o nome do Modric, o Modric ele começa a entrar no jogo mais ou menos ali na metade do primeiro tempo. É quando ele começa a participar mais do jogo. E é impressionante a capacidade que esse cara tem de jogar futebol. Ele tem um domínio, um controle do ritmo do jogo que é um negócio de maluco. E junto com esse tripé de meio campo, com Brozovic e Kovacic, cara, os 3 têm muita capacidade, muita qualidade. E tiveram vários momentos no jogo em que a seleção brasileira não conseguia marcar esse meio campo da Croácia. É verdade que ficava ali uma posse de bola até certo ponto estéril da Croácia, porque eles não conseguiam atacar, não conseguiam criar muitas oportunidades a partir dessa posse de bola, mas eles conseguiam diminuir o ritmo do jogo a hora que eles queriam, cara. O Modric baixava ali, sempre em superioridade, esses 3 caras sempre se procurando, buscando ali triangulações, sempre em superioridade, tanto quando eles estavam mais no meio campo, como também quando eles estavam mais recuados. Às vezes eles baixavam os 3 ali para tentar buscar a bola no pé dos zagueiros e conseguiam também continuar circulando bola. Então, e com essa marcação mais alta da seleção brasileira sem conseguir ser efetiva, eles deitaram e enrolaram naquela fase do jogo, né? naquele espaço do campo ali, tanto o Modric quanto o Brozovic quanto o Kovacic deitaram para cima dessa primeira linha de marcação da seleção brasileira. E bom, o primeiro tempo foi um jogo bastante amarrado, com poucas oportunidades para os dois lados, mas um jogo ali bem perigoso para a seleção brasileira. Na volta do intervalo, o segundo tempo foi o momento em que a seleção teve um pouquinho mais de oportunidades. E a grande maioria dessas oportunidades foi o que eu falei
aconteceram da maneira que eu avisei aqui, com o Neymar baixando para vir buscar jogo, saindo do bloco de marcação, fugindo dessa marcação mais pesada que a Croácia impôs dentro do bloco de marcação, principalmente no corredor central, para poder receber a bola com um pouco mais de tempo. Então, às vezes, o Brozovic ia em cima dele, mas ele conseguia receber, girar com mais tempo para pensar, ele recebia, girava, conseguia ele se associar, tanto que logo no começo ele consegue fazer uma boa jogada. Esse lance que a gente mostrou aqui, dessa jogada que acontece aos 77, por exemplo, é um lance em que o próprio Neymar tem a oportunidade de finalizar de perna canhota e acaba o goleiro Livakovic fazendo uma boa defesa. E não à toa, o jogo acaba 0-0, vai para a prorrogação. Não à toa, o gol da seleção brasileira surge justamente num desses momentos em que o Neymar baixa para vir buscar jogo. É uma jogada em que o Neymar baixa, vem buscar jogo, repara como ele tem bastante distância em relação ao marcador mais próximo, então ele tem tempo para pensar, e aí tem uma movimentação ali da seleção brasileira que foi bastante interessante, porque o Danilo ele sobe para fazer a ultrapassagem pelo lado esquerdo, arrasta com ele a marcação do Vlasic, e o Rodrigo, que tinha entrado no lugar do Vinícius Júnior, mas tem muito essa característica de jogar por dentro, de conseguir receber a bola entre linhas, tanto que ele entra para fazer o lugar do Neymar nos jogos que o Neymar estava machucado. Ele vem de fora para dentro, busca esse espaço justamente onde estava o Vlasic, que foi arrastado pela marcação por conta da movimentação do Danilo. Ele consegue receber ali, faz uma tabela com o Neymar vem de trás, e quando o Neymar chega na entrada da área sem ninguém na marcação, o zagueiro, o Gvardiol, acaba sendo obrigado a tentar subir para abafar o Neymar, para não deixar o Neymar sozinho ali na entrada da área, claro. Só que com isso ele deixa o Paquetá nas costas sozinho. Então o Neymar vai para uma segunda tabela com o Paquetá, justamente buscando esse espaço nas costas do Gvardiol, sai cara a cara com o goleiro, ainda consegue driblar o goleiro, faz o gol, num gol que foi um baita golaço. Então assim, se nem Neymar e nem Paquetá estavam fazendo um grande jogo até esse momento, nessa jogada, graças ao Neymar ter baixado para vir buscar o jogo fora e ter um pouquinho mais de tempo para pensar com bola, ele conseguiu ali duas boas tabelas, primeiro com o Rodrigo, depois com o Paquetá, saiu na cara do gol e fez o gol que parecia que seria o gol da classificação da seleção brasileira. E parecia porque, na verdade, faltando 2-3 minutos para o jogo acabar, a seleção brasileira tomou um gol de contra-ataque. E esse para mim é o grande ponto, né? Um gol de contra-ataque com você tendo feito 1-0 na prorrogação, ganhando o jogo e sofre um gol de contra-ataque. É meio que inacreditável, né, que isso tenha acontecido. Então a gente vai fazer uma análise aqui desde a origem da jogada, do porquê que a seleção brasileira estava tão exposta no momento em que inicia o contra-ataque da Croácia. Essa jogada começa aqui aos 115 com uma lateral a favor da seleção brasileira. O Danilo bate para frente, a bola fica em disputa e termina no pé do Pedro. Pedro, atacante que tinha entrado no lugar do Richarlison, atacante da seleção brasileira. E no momento em que a bola entra no Pedro, 4 jogadores do Brasil vão buscar esse contra-ataque, vão buscar esse ataque. Porque a Croácia está exposta, tem ali 4 jogadores na linha de defesa e 4 jogadores mais o Pedro vão tentar fazer esse ataque. Só que o que acontece? O Pedro dá um tapa em profundidade para o Fred, que está tentando fazer a ultrapassagem, e aí tem um cara que para mim fez uma partida assim monumental, que foi o Gvardiol, que consegue recuperar esse espaço nas costas, vai mais rápido do que o Danilo, ele corre mais rápido do que o Danilo, e isso é muito importante, porque a gente está falando de 115 minutos de futebol sendo praticado, o Gvardiol começou o jogo como titular, e o Fred entrou já no segundo tempo. Então o Gvardiol estava jogando há muito mais tempo que o Fred, e ainda assim conseguiu recuperar o espaço nas costas, fez o desarme, deu o carrinho, e a bola sobra no pé ali do zagueiro da Croácia, quase que na linha de fundo, quase ali na risca da bola sair em direção à linha de fundo. E o Fred, ao invés de retornar para fazer a recomposição, ele permanece ali fazendo a bafa. Ele sobe para tentar ali atrapalhar a marcação do zagueiro. Então ele vai quase até a linha de fundo. O zagueiro dá um chutão para frente, a bola fica pipocando, fica em disputa, e graças a essa subida de tantos jogadores da seleção brasileira, repara que nessa altura aqui, depois do chutão do zagueiro da Croácia, tem 5 jogadores da seleção brasileira à frente da linha da bola. Com isso, o Casemiro, a linha de defesa e o Casemiro, que foram os jogadores que restaram para trás, eles meio que se sentem obrigados a ir subindo essa marcação, para não deixar a Croácia ficar com um meio campo tão solto, tão livre. Então o Casemiro, num primeiro momento, sobe para tentar disputar a bola pelo alto, o Perisic consegue ganhar essa disputa, depois o Danilo cabeceia para frente, e repara como tanto os dois laterais, o Alexandre e o Danilo, como o Casemiro, eles estão muito mais avançados em campo, justamente por conta de vários jogadores do meio para frente
teria avançado. Então a seleção brasileira foi meio que subindo aos pouquinhos em campo, foi meio que atacando com jogadores de defesa, subindo com jogadores de defesa. E aí eu imagino que os jogadores tinham pensado em tentar matar a jogada na origem. Tentar ali fazer com que a bola fosse para a lateral, ou até tentar roubar a bola no campo de ataque, tentando impedir o contra-ataque na origem. Só que, no momento em que a bola está em disputa ali do Casemiro com o Modric, e aí para mim já tem uma falha do Casemiro, porque a abordagem dele para tentar roubar a bola do Modric é ir de qualquer maneira para tocar na bola. E eu até acho que é ele que toca na bola, é ele que dá esse passe para trás, obviamente sem querer, mas é ele que dá esse toque na bola que acaba conectando o contra-ataque da Croácia. Só que no meu ponto de vista, faria muito mais sentido ele tirar ali o espaço do Modric, não deixando o Modric girar, não deixando o Modric sair jogando, tentando encontrar um passo para contra-atacar, e só abafar, obrigar o Modric a jogar para trás. Faz a parede, não deixa ele girar, obriga o Modric a voltar para trás e dá tempo da seleção conseguir recompor. Bom, ele vai nessa abordagem, até consegue, eu acho, tocar na bola, só que dá o tapa para trás, e no momento em que se dá esse tapa para trás, o Alexandre, que estava lá na frente, acaba tomando a bola nas costas e se inicia então o contra-ataque da Croácia. E aí tem uma movimentação muito interessante desse jogador da Croácia que está sendo marcado pelo Danilo, de fazer a diagonal em direção ao corredor central, porque ele faz essa diagonal em direção ao corredor central, arrasta com ele o Danilo e abre todo o espaço do mundo para a Croácia poder contra-atacar pelo lado esquerdo. Mas repara, nessa altura aqui, a linha de defesa da seleção brasileira praticamente está toda bagunçada, porque o Alexandre está por dentro, o Thiago Silva não sabe se vem para dar o combate ou se continua sustentando a linha, o Danilo está sendo arrastado para o corredor central. Então, assim, na hora que chega ali dentro da área, tem 5 jogadores da Croácia contra 4 jogadores do Brasil, e aí tem aquele famoso movimento de cruzamento rasteiro para trás, que é um gol que tem acontecido várias e várias vezes. Um dos atacantes empurra a linha de defesa, ou seja, um dos atacantes da Croácia empurra tanto o Marquinhos quanto o Thiago Silva para dentro da área, enquanto o outro atacante segura um pouco a movimentação, segura a passada, fica solto atrás, consegue finalizar. É claro que a bola desvia no Marquinhos e há todo um azar, há toda uma aleatoriedade nesse gol da Croácia que, cara, faz parte do futebol. Isso acontece. A gente está tentando explicar aqui todos esses detalhes desse gol sofrido porque o resultado foi gol da Croácia. Foi a classificação depois da Croácia que acabou acontecendo nos pênaltis, né? Mas há, é claro, toda essa aleatoriedade que o futebol não tem como a gente fugir. Acabou tendo sorte também na Croácia de a bola ter desviado, ter matado o Alisson no jogo. Agora, o que não foi sorte foi, para mim, um ponto muito negativo da seleção brasileira nessa partida, que foi a transição defensiva. Transição defensiva que eu elogiei tanto aqui nas minhas análises, elogiei tanto nas minhas redes sociais, que para mim era o grande ponto forte dessa seleção brasileira do Tite. Como a seleção conseguia atacar se defendendo, ou seja, conseguia sempre apertar, fazer a pressão pós-perda de forma muito eficiente, roubar a bola no campo de ataque, não deixar o adversário respirar. Contra a Croácia isso não existiu em praticamente nenhum momento do jogo. Tanto que se a gente for olhar os números de contra-ataques que a seleção brasileira sofreu nessa partida, contra a Croácia, nos 5 jogos de Copa do Mundo que a seleção brasileira fez, contra a Croácia foi o maior número de contra-ataques que a seleção brasileira sofreu. E aí a gente nem pode falar que o contra-ataque é um ponto forte da Croácia, porque não é. O ponto forte da Croácia é ganhar o meio-campo e dominar o jogo a partir do meio-campo, que foi o que eles conseguiram fazer em alguns momentos ao longo desse jogo. Mas o contra-ataque não é uma arma forte. E ainda assim, a Croácia conseguiu contra-atacar 14 vezes contra o Brasil, mais do que qualquer outro jogo anterior da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. E pior, com um índice de aproveitamento ainda maior. 21% desses contra-ataques que a Croácia criou resultaram em finalização. Se a gente pegar outros jogos, por exemplo, tiveram muito menos finalizações, muito menos contra-ataques e muito menos contra-ataques eficientes nos jogos. Então, aquele que era o grande ponto forte da seleção brasileira, essa marcação intensa, essa transição defensiva excelente, com Casemiro subindo, Thiago Silva antecipando, Marquinhos, Danilo, enfim, não funcionou hoje. E acabou acarretando no gol de empate da Croácia, no momento em que a transição defensiva, no meu ponto de vista, teve vários equívocos, que a gente acabou de mostrar aqui. A Croácia empata, leva o jogo para os pênaltis. E aí nos pênaltis, cara, tudo se iguala.
tudo pode acontecer. Não acho que pênalti é loteria, acho que pênalti também é ali treinamento, é você estar concentrado, é você estar bem para bater, mas por ter feito o gol de empate depois e já numa reta final, acho que a Croácia chegou na disputa de pênalti ainda mais inteira do que a seleção brasileira. E o Livakovic fez mais uma vez defesas de pênalti, como já tinha feito contra o Japão, defendeu o pênalti e conseguiu classificar a sua seleção para a próxima fase. No fim das contas, era inesperado, ninguém esperava que isso acontecesse, que a seleção brasileira fosse desclassificada, fosse eliminada pela Croácia nessa Copa do Mundo, mas aconteceu, isso é o futebol, e vamos ver o que reserva daqui para frente, quais serão as cenas dos próximos capítulos para essa seleção brasileira. Tamo junto, até a próxima e fiquem ligados porque aqui no canal do Bruno Pet continuaremos tendo análise de toda a Copa do Mundo, inclusive até a final.